um homem dos seus termos e o constitui por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta. Toca a trombeta e avisa ao povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisar, e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado, o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Amém, irmãos? Podemos sentar louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Eu, ontem pela manhã, estive aqui na igreja, orando ao Senhor Jesus Cristo e pedindo a Deus uma palavra. E ao pegar a Bíblia, me veio esta palavra, onde deixei marcado, para se nós estarmos aprendendo nesta noite. Porque, meus amados e queridos irmãos, existem as formas de nós lermos a palavra de Deus e aprendermos. Como vamos aprender a palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Não só lendo a palavra, mas ouvindo a palavra. Você vê que Felipe perguntou assim, perguntaram para ele: tu entende dos que tu lê? Diz que tu lê, disse assim: como entenderei se não tem quem me explique? Muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus, muitas das vezes nós meditamos na palavra de Deus, mas muitas das vezes não entendemos o que nós lemos. Por isso que muitas das vezes é necessário nós ouvir alguém pregando a palavra de Deus, não só pregando, mas ensinando a palavra de Deus, porque existem pregações, existem gritações. Pregações verdadeiras você vai ouvir e vai aprender a palavra. Gritações você vai ouvir somente barulho e não vai entender a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é o que nos alimenta. A palavra de Deus é o guia para a vida do homem que está no caminho errado, trilhando em caminhos tortuosos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que Deus nos chamou o profeta Ezequiel como atalaia. O atalaia, ele se põe na posição, aleluia, louvado seja o nome, de anunciar a palavra de Deus, de profetizar as boas novas da palavra de Deus, pregar a verdadeira palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levar o anúncio do que o Senhor tem a dizer ao povo dele, porque muitas das vezes Deus tem falado com o profeta, tem levantado profetas para profetizar a palavra, pregar arrependimento, pregar verdadeira conversão à vida do homem. Muitas das vezes o profeta ele se acovarda, ele não quer pregar a palavra de Deus, ele não quer mais profetizar a verdadeiro conceito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é conceito, a palavra de Deus ela é correção, a palavra de Deus ela é exortação para a vida de quem está trilhando em caminho errado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando chega o atalaia do Senhor Jesus Cristo, quando chega o verdadeiro mensageiro do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o pecado não fica encoberto, o pecado não fica oculto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega o profeta de Deus, o pecado, o engano não fica escondido, não fica ocultado, porque
Para Deus nada fica em oculto que não venha a ser revelado. Todos os pecados biblicamente foi revelado diante de todos e diante de Deus, porque Deus não deixa ninguém por inocente. Aleluia, louvado e adorado seja o nome daquele que é digno. Nós vemos a diferença dos profetas de antigamente para os profetas da atualidade. Nós vemos os profetas do tempo bíblico para os crentes, os profetas da atualidade. Hoje nós vemos profetas profetizando de tudo que é jeito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas você vai ver a vida do camarada todo desconcertado. Muitas das vezes a pessoa deixa de ouvir uma verdadeira palavra sadia, uma palavra forte na casa do Pai, para estar ouvindo engano do diabo, porque está enganando. A primeira coisa é que para ele chegar a enganar a pessoa, vai dizer: olha só, eu vejo que tu é uma pessoa do coração bom. Eu vejo uma amarração sobre a tua vida. Hoje tudo é amarração, tudo é macumba, irmãos. Lógico que as coisas ruins tem e acontecem. Mas da boca dos profetas hoje, só o que acontece, isso tudo que é de ruim, só é macumba. Não, irmãos. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar isso, as portas vão se abrir, mas muitas das vezes é necessário para as portas se abrir. Parece que as coisas vai tudo andando de alto a baixo para a nossa vida. Para as coisas dar certo, tem coisas que está errado em nossa vida, porque a vida não é só prosperidade, a vida não é só mar de rosa, a vida não é só vitória. O Evangelho de Cristo Jesus não é só mar de rosa, não. Tem as lutas, tem as pelejas, tem as perseguições, tem as calúnias, tem os levantes, aleluia, tem os desertos na vida do ser humano. E os desertos representam a dificuldade na nossa vida, representam os momentos difíceis, porque na vida tem altos e baixos. Porque altos e baixos, Deus permite nós descer mais. Por que Deus permite descer mais? Porque acontece os baixos da vida do ser humano. É para ele colocar os pés no chão. Não se esquecer de que é Deus que levanta, que é Deus que sustenta, é Deus que mantém de pé. Deus não levanta quem já está de pé. Deus levanta aquele que está caído e coloca de pé. Deus falou com Ezequiel, capítulo 2, filho do homem, constituinte, levanta-te. Levanta-te. Deus mandou o profeta se levantar. Levantar para quê, irmãos? Para anunciar as boas novas, para anunciar a palavra de Jesus. Porque aqui o ofício do verdadeiro profeta. Qual é o ofício do verdadeiro profeta? É tocar trombeta, irmão. O que é tocar trombeta? É anunciar a palavra, é anunciar o Evangelho nos quatro cantos da terra, é dizer que Jesus está voltando, é dizer que Jesus está às portas, é dizer para o homem que vive no pecado, que venha se arrepender, é que o homem que vive na prostituição, vem deixar a prostituição, aquele que vive o engano, a prática do engano, que venha deixar a prática do engano. Aí veio a minha palavra do Senhor, que veio para Ezequiel, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, dizendo para ele: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada, porque Deus, irmão, não prepara, não tem para a vida de quem não quer ouvir a palavra de Deus, para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, Deus tem a espada mesmo preparada. A espada representa também a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é a espada de dois gumes, que ela corta mesmo, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito,
do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque não é só mais de rosa não, tem a espada também, irmãos, tem conserto também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, avisa o povo, anuncia para o povo, avisa o povo que a espada de Deus vai descer sobre a terra, porque Deus tem espada sim, tem conserto sim, porque Deus não quer ver ninguém no pecado, no engano, na mentira, na imoralidade, nas baladas, nas noitadas, não, no engano não, irmãos. Deus quer ver nós na presença, a presença de Deus, a presença para tomar um ambiente, a presença para encher a casa, a presença de Deus para te fortalecer, a presença do Senhor para te ajudar a se levantar, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo para te ajudar a se convencer do pecado, do erro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, porque Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é amor para quem ama a sua verdade, Deus é bom para quem é bom com a sua palavra, para quem ouve a sua palavra, porque existem pessoas que rejeitam a palavra. Quando alguém diz assim, vamos para o culto, vamos ouvir a palavra, não vou hoje não, está rejeitando a palavra, está negando a fé, está negando a Jesus. E Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar, e até Jesus voltar, Ele vai levantar profetas verdadeiros, não profeta do Pix, não profeta enganadores que tem nas redes sociais, que fica enganando um e outro, pedindo um e outro, iludindo, e passa proposta de R$1.000, passa volta de 500, passa volta de 200, venha para cá 20 pessoas com 200, venha 500 pessoas com tanto, porque Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso. Não, Deus não está querendo isso. Deus quer um verdadeiro arrependimento, Deus quer uma verdadeira conversão, Deus quer as pessoas na sua presença, porque a presença de Deus dinheiro não paga, a presença de Deus coisa nenhuma terrena paga, a presença de Deus, a presença, a salvação em Cristo Jesus. Aí vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, pode tocar, avisa o povo, diga o povo que vai vir a espada, que a ataca vai tocar mesmo, vai descer mesmo, se não se arrependeres. Aleluia, louvado seja Deus. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aí o que é isso, irmãos? Porque quando nós anunciamos a palavra, e alguém ouve a palavra, guarda a palavra, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz, bem-aventurados que lerem esta palavra, bem-aventurados que ouvem esta palavra, bem-aventurados os que guardam a palavra desta profecia. Então, quando a pessoa lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e guarda a palavra, quer guardar a palavra, é receber a palavra de Deus na mente e no coração, é guardar a palavra de Deus na sua mente e na tábua do seu coração, e não se desviar da palavra, não se desviar da verdade. Então, o sangue dessa pessoa, se essa tal pessoa chegar a morrer, a espada de Deus descer sobre esta pessoa, e esta pessoa se arrepender, aleluia, o sangue dela não vai mais sobre a mão do atalaia. E se uma pessoa morrer na prática do pecado, morrer na prática do erro, na prática do engano, e o atalaia de Deus não anunciar a palavra, não avisar o que vai acontecer, o sangue dele vai correr sobre as nossas mãos, o sangue dele corre sobre as nossas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que pastores, pregadores, qualquer evangelistas, missionários do Senhor, membros do Senhor, servos do Senhor, anuncia a palavra, prega a palavra, avisa que o Senhor voltará, avisa para o povo se arrepender, buscar a presença do Senhor, se endireitar na presença de Cristo Jesus. Ah, para mim mudar não precisa estar na igreja.
Não é só estar na igreja. Você vem para a igreja quando você já vem numa atitude, numa decisão que já está mudado. Aleluia, louvado seja Deus. A mudança começa de cá. A mudança começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começa de coração. Aleluia, eu quero me entregar a minha vida a Jesus, porque Jesus, irmão, é diferente de todos os deuses desse século. Ele é um Jesus verdadeiro, ele é um Jesus que salva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Prefeito não salva, ninguém da cidade salva, governador não salva, presidente não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré. É Jesus, irmão. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aí diz assim, olha, para que vocês entenderem que estou falando é a palavra de Deus, irmão. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Ou seja, nós avisarmos a palavra de Deus, porque quando nós estamos pregando a palavra de Deus, é um aviso, é um despertamento para a nossa vida. Quando Deus usa o profeta, irmãos, como eu tenho saudade, como eu sinto saudade dos profetas de antigamente, que não olhava para a classe média, se era rico, se era pobre. O profeta profetizava para o grande, profetizava para o pequeno. Era o mesmo profeta que profetizava para quem tinha, e era o mesmo profeta que profetizava para o que não tinha. Hoje o profeta chegar em uma casa, num lugar, num comércio, hoje eles querem profetizar, meu irmão, é só nos comércios, só na vida dos empresários. Porque se profetizar na vida dos empresários, né? Se for um empresário que reconhece, ele vai, né, honrar. Chegou certo profeta na minha casa e disse assim: eu profetizei na vida de um empresário, Deus honrou, Deus abençoou, ele me prometeu que ia me dar 2.000, que ia me prometeu que ia me dar tantos mil, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e não honrou. Ele fez pelo dinheiro, ele não fez por amor à palavra de Deus. O seu galardão já está na terra, já foi pago. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que buscar galardão aqui. Nosso galardão é no céu de glória. Aí os profetas, irmãos, como o profeta Natan. O profeta Natan chega até a casa do rei, chega até a casa de Davi, ou que qualquer outra pessoa. O profeta chegava e profetizava com o sexto mesmo. Profeta Samuel, como os outros profetas, Jeremias, Ezequiel, toca a trombeta, falava a palavra, não desviava a palavra. Ele era orientado pelo Senhor. O que o Senhor mandava, ele falava. O que o Senhor dizia, ele falava. Então tem gente que está dizendo, Deus manda dizer, é tanto Deus manda dizer por aí, e Deus não está dizendo nada. E você não vê Deus dizendo assim: te conserta, muda a tua vida, toma uma posição, conserta a tua casa, como Deus falou com aquele homem, aleluia, Ezequias. Imagina um profeta, como o profeta Isaías, chegar para o rei Ezequias, para um homem que era rico, um homem que tinha condição de nascer, seja um bem sucedido, chegar e dizer assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Isso é conselho, isso é ser profeta de Deus, é isso, não ter medo de que Deus manda falar. Ele sabe que Deus irá se responsabilizar. Aí disse assim, ó, ele chegou para o rei Ezequiel e disse assim: olha, Deus manda te dizer agora, diz o Senhor para ti. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Dizia: assim diz o Senhor dos exércitos: tu morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. E ele fez o que? Ele pôs o rosto sobre a parede e foi orar a Deus. Deus, eu tenho sido sincero diante de ti. Olha, era sincero.
servia a Deus, mas a casa não estava em ordem, a família não estava em ordem. Nós temos o conserto, começa pela nossa casa. A casa está bagunçada, arruma a casa. Está os filhos de se consertar, filho te conserta, porque eu não quero morrer por causa do teu pecado. Marido te conserta, mulher te conserta, porque a espada de Deus virá sobre a nossa casa se nós não se endireitarmos. O problema é que hoje os profetas de hoje querem pregar: Deus vai te dar bênção, Deus tem casa para você, Deus tem carro para você, Deus tem ouro, Deus tem prata. Nós sabemos isso, irmão, que Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do céu, Deus é o dono da terra. Tudo está nas mãos dele. Se ele quiser te abençoar hoje, ele vai te abençoar. Se ele quiser te honrar hoje, ele vai te honrar. Se ele não quiser, ele não vai te honrar. E ele continua sendo Deus, da mesmo jeito, da mesma maneira. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 7: a ti, filho do homem, te constituí por atalaia. O atalaia, ele estava o quê? Na posição mais alta. Ele estava se colocando na posição de anunciar. Ele tem que se colocar na brecha, o atalaia de Deus, porque ele está ali como mensageiro do Senhor, para notificar o que Deus manda ele falar, trazer as palavras, as boas novas, fazer como o profeta Isaías, buscar o Senhor Jesus, porque ainda há tempo de buscar, que ainda há uma oportunidade ainda, que ainda há uma chance, há um tempo de um arrependimento verdadeiramente. Nós cremos, todos nós, irmãos, olha só, quando estava pregando o arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ali não estava pregando só para quem não era crente, não, irmãos. Estava pregando para os crentes também. Aleluia, louvado seja Deus. Porque tem crente que precisa de um verdadeiro arrependimento. Eu, como pastor, muitas das vezes preciso de um verdadeiro arrependimento, porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas nós servimos um Deus que é santo, servimos um Deus que é perfeito, um Deus que é maior, um Deus que é grande. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Então é isso, irmãos. Aí a palavra vai diante, versículo 6 do capítulo 33 de Ezequiel, diz assim: se eu falar, eu mandar anunciar, tocar trombeta, o profeta, o atalaia, tocar a trombeta, anunciar a palavra na cidade, dizer que eu estou voltando, que a espada vai descer se não se consertar, se não ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, não vir para a presença, não vir aceitar ele como único e suficiente salvador da sua vida. Se essa pessoa, o atalaia, não for anunciar, e a espada de Deus descer sobre a cidade, o sangue da cidade, o povo morrer pela espada de Deus, então ali o sangue daquelas pessoas vai correr na mão do mensageiro, do atalaia, porque ele não anunciou a palavra. Deus chama o profeta para profetizar, não chegar profetizando: olha, se tu der tanto, Deus vai te dar isso, se tu fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Não, mas é dizer: filho, tem uma profecia de Deus para você. Deus manda te dizer: muda o teu caminho, muda a tua história, muda as tuas práticas, porque Deus quer mudar a tua vida, mas é necessário você entregar a vida para o Senhor, se arrepender. Quarta-feira é culto de libertação e salvação. Não existe libertação e salvação se não for por meio da palavra, porque é a palavra que liberta. A salvação é por meio da palavra de Deus. Aleluia, glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Oh glória, oh glória, aleluia, santo, santo é o Senhor, glória a Deus. Então, meus amados queridos irmãos, vamos pregar a tempo e a fora de tempo. Não vamos desviar a palavra de Deus do nosso coração, da nossa mente. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos aprender a cada dia a palavra de Deus.
Vamos ler a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como o pastor meu falava, né, que o crente, quando ele não lê Bíblia, né, a mente fica vazia. Nós seres humanos que não preencher a mente com a palavra de Deus, a mente é casa, porta aberta para Satanás entrar, para o diabo trabalhar. Então a mente que não é ocupada com a palavra de Deus, ela é uma mente ocupada com o adversário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ocupar a nossa mente com a palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador da terra, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar louvando. Glória a Deus. E após nós louvar, vamos estar orando, encerrando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar na Galiléia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. E agora ele é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh, glória! Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Jesus é santo. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus amado. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh Deus fiel. Você morreu na cruz para por nós. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Glória a Deus. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh, glória!
Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus.